Gomercindo olha firme para Juliana. A voz dele é calma, mas cheia de peso. Juliana, você sabe que eu não posso te levar comigo, por todos os motivos que você conhece bem. Ele faz uma pausa, olhando o bebê nos braços dela. Agora, filha, pensa nele. É o teu filho. Com carinho, ele promete mandar alguém buscar as coisas dela que ficaram na casa de Angélica. Depois, se despede de Francesco. Boa sorte, meu amigo. E você, Juliana, não destrua a própria vida. Francesco, emocionado, segura as mãos dela. Você é minha nora. E a família te ama muito. Do outro lado, Gomercindo chama Marco Antônio de lado. Segure sua esposa. Faça valer seus direitos de marido. Mateus não vai mais atrás dela. E ela? Não tem mais proteção na minha casa. Marco Antônio agradece com um aceno. Francesco completa, num tom paternal. Juliana, não pode andar por aí com uma criança nos braços. Não me seja ingrata. Você é da família agora. Juliana respira fundo. Os olhos marejados. Eu não consigo voltar a viver naquela casa. Francesco pensa um instante. Então, vá morar longe, se quiser. Mas vá com meu filho. E Marco Antônio garante. Eu mesmo vou registrar o menino em nosso nome. Ele vai ter todos os direitos. Com voz firme, ele ainda diz. E eu vou com você. Pra onde for. Mais tarde, Gomercindo conta a Angélica que deixou Juliana com o filho nos braços na casa dos Maliano. Angélica fica aflita. Mas, o que aconteceu, pai? Ele suspira. Eu também não sei ao certo. Mas graças a Deus, acharam a criança. Enquanto se prepara para partir, ele pede. Pegue a mala dela. Que o cocheiro leve tudo. Antes de ir, abraça Angélica. Beija a testa da filha e a abençoa. Cuide bem da menina, ouviu? Se algo acontecer, vai ter que se ver comigo. Angélica segura o choro. Pai, me deixa ir com o senhor. Mas ele apenas sorri. E parte. Pouco depois, ele chega à casa de Maria e Rosana. Deixei Juliana com o marido. E com o filho nos braços. Maria arregala os olhos. Encontraram o bebê? Encontramos, sim, um belo menino. E quem sabe, você também não me dá um neto, hein? Brinca ele. Maria lembra do que ouviu. Então, ela ficou com o marido mesmo. Rosana agradece a Deus. Maria, pensativa, sussurra. Será que Mateu vai querer conhecer o próprio filho? Enquanto isso, Mariana encontra Juliana com o bebê no colo. Vai ter coragem de levá-lo embora? Juliana balança a cabeça. Eu não sei o que fazer, Mariana. Mariana se aproxima, com os olhos cheios de arrependimento. Esquece tudo o que aconteceu, Juliana. Pensa só no teu filho. Não comete loucuras. O bebê balbucia. E quebra o silêncio. Mariana se emociona. Me perdoa, Juliana, por todo o sofrimento que te causei. Eu só obedeci às ordens de Janete. Mas o remorso me mata. Juliana sorri. Serena. Esquece o passado. Mariana. Já passou. Mariana aperta a mão dela. Você é um anjo, Juliana, um verdadeiro anjo. Pouco depois, Marco Antônio chega com um papel nas mãos. Juliana. Aqui está a certidão do nosso filho. Ela pega. E lê o nome em voz alta. Francesco Maliano Neto. Surpresa, ela o encara. Por que não me avisou? Ele responde com um meio sorriso. Um avô tem o direito de escolher o nome do próprio neto. Mariana intervém, tentando aliviar a tensão. Ah, Juliana. Há tantas crianças no mundo que adorariam ter esse nome. Mas Janete, ao ouvir o nome do bebê, fica pálida. Francesco Maliano Neto. Repete, assustada. Francesco ergue o queixo, orgulhoso. Ele é meu neto, meu herdeiro. Nada mais justo que carregar o meu nome. Juliana, emocionada, apenas concorda. E Francesco garante. Esse nome vai abrir o futuro do teu filho. Marco Antônio confirma, com firmeza. O bebê é filho legítimo meu e de Juliana. Declarantes. Eu e meu pai. Francesco sorri. Esta noite, quero dar banho no meu neto. Enquanto isso, Gomercindo procura Mateu. Ele já esperava por essa conversa.
Mateu demonstra preocupação. O senhor tem notícias dela? Gomercindo encara. Sério. Mateu. A história entre você e Juliana acaba aqui. Ela voltou pro marido. Mateu se surpreende. Voltou. Gomercindo confirma. Sim. Eu mesmo a entreguei na casa dos Maliano. Com o filho nos braços. Mateu fica em silêncio. O olhar perdido. A dor fala mais alto. Mas ele entende que o fim chegou. Mateu tenta entender o que está acontecendo. O olhar dele é confuso. Quase desesperado. Gomercindo respira fundo. Mateu, aquele menino, não é filho de vocês. O silêncio corta o ar. Mateu empalidece. Como assim? Gomercindo explica com firmeza. A criança foi adotada por outra família. E não há como anular a adoção. Juliana aceitou esse bebê como seu. E decidiu voltar pro marido. Ela estava feliz com ele. Antes de tudo isso acontecer, Mateu leva a mão à testa. Ela não sabe que a criança não é dela? Não. Responde Gomercindo. E completa. Eles já viviam juntos antes do casamento. Foram encontrados dormindo juntos pelos pais dela. Você sabe bem o que isso significa. Mateu tenta reagir, mas não encontra palavras. Gomercindo insiste. Essa é a verdade, meu rapaz. Mateu abaixa os ombros. Suspira. Então, acabou. Gomercindo continua. Juliana pediu para te dizer que é tarde demais pros dois, mas que você sempre será uma boa lembrança na vida dela. E que não quer mais te ver. Mateu confirma, com a voz embargada. Então foi por isso que o senhor disse que a nossa história acabava ali. Gomercindo faz um leve aceno. Foi sim. Agora cuide da sua vida, Mateu. Da sua verdadeira vida. Eles se olham com respeito. Mateu aperta a mão dele e se afasta. Gomercindo observa, emocionado. Acabo de salvar o casamento da minha filha. Murmura baixinho. Enquanto isso, Francesco segura o neto nos braços. O rosto dele se ilumina. Deixa eu dar o banho. Pede, sorrindo. Ele lembra Marco Antônio. Fiz o mesmo quando você nasceu. Janete tenta intervir. Mas o primeiro banho já passou, Francesco. Ele responde com ternura. Nunca é tarde, Janete. Nunca é tarde para um avô abençoar o neto. Com cuidado, ele molha o bebê e sussurra uma prece. Eu te batizo, Francesco Maliano Neto. Depois entrega o menino a Juliana. Vista o bebê, minha filha. Marco Antônio se aproxima, com um pequeno saquinho dourado. Guarde as moedas de ouro da bacia. Serão do nosso filho. Juliana sorri. Mais que riqueza. Quero que ele tenha saúde. Marco Antônio confirma. O nome dele é Francesco Maliano Neto. Janete se irrita. Mas, por que toda essa cerimônia? Ele nem é um Maliano de verdade. Francesco a encara. Agora é. Por que carrega o meu nome? Janete retruca, indignada. Por que deu seu nome a esse garoto? Francesco se irrita. Porque ele não é um bastardinho. E eu não quero, nunca mais, ouvir essa palavra nesta casa. Janete treme. Mas ele continua. Escuta bem, Janete. Você quase destruiu a vida do nosso filho com sua maldade e sua mania de grandeza. Francesco se emociona. Eu vi o meu filho chorar, no meu peito, por amor à mulher dele. E não quero ver isso nunca mais. Janete, confusa, tenta se justificar. Eu não sabia dessa história. Francesco a interrompe. Não foi fácil convencer Juliana a voltar. Mas consegui. Ela sorri, com ironia. Você sempre consegue tudo o que quer, não é? Francesco confirma. Sério. Isso não é uma ameaça. É uma decisão. Se Juliana sair de casa, ou não ficar com o filho deles, eu vou embora. E viverei a minha vida longe daqui. Janete se espanta. Quer que eu me ajoelhe e peça perdão? Sim. Se for preciso para ela ficar. Responde ele, sem hesitar. Janete recusa. Francesco conclui. Então é simples. Ou Juliana fica, ou o nosso casamento acaba. Marco Antônio conversa com Juliana, tentando soar tranquilo. Amanhã, começo a procurar uma casa para nós e pro bebê.
Juliana pergunta, hesitante. Vai demorar muito? Não sei. Mas começo amanhã mesmo. Ela apenas concorda. Ele segura a mão dela. Eu não quero te perder de novo, Juliana. Antes da loucura da minha mãe, a gente era feliz. Ela suspira. É verdade. Ele sorri. Então vamos tentar outra vez. Se for preciso, eu me ajoelho. Ela nega rapidamente. Não faça isso, Marco. Não quero que se humilhe. Então fica comigo. E esquece tudo o que passou. Juliana o encara, sincera. Eu já estava aprendendo a gostar de você. Ele aproveita a esperança. Então recomeça comigo, Juliana. O bebê balbucia. E o momento se quebra. Juliana olha para o filho. Eu não sou mais a mesma mulher, Marco. Ele responde. Continua sendo a minha Juliana. Ela balança a cabeça. Não. Agora. Eu vivo pelo meu filho. E não há espaço para mais ninguém. Só para Mateu. Marco Antônio se ofende. Mateu. Juliana corta firme. Eu não falei de Mateu. Mas ele insiste. Você mudou. Depois de ver aquele italiano de novo. Não foi por isso. Responde. Tensa. Marco tenta entender. Então por quê? Você é minha mulher, Juliana. E eu te recebo de braços abertos. Mesmo morrendo de ciúmes por dentro. Ela pergunta. Fria. Ciúmes, de quê? Porque você encontrou Mateu. Esteve com ele de novo. Não aconteceu nada, Marco. Você precisa acreditar em mim. Ele se aproxima, a voz rouca. Preciso. Para não fazer uma besteira. Juliana empalidece. Que besteira? Matar o Mateu? Lavar a minha honra. Responde ele, com os olhos ardendo. Eu não manchei sua honra. Protesta ela. Ele dá um passo à frente. Então fique comigo, Juliana. Enquanto isso, Mateu ergue uma taça de vinho. Um brinde. A nova fase da vida. Saúde para minha esposa, Rosana. E pro filho que vai nascer. Quero encher essa casa de crianças. Maria ri, lembrando de Angélica. E a tua cunhada, Mateu? Que Deus também lhe dê um filho homem. Responde ele, rindo, mas alfinetando o marido dela. Mariana comenta em voz baixa. Dizem que ele anda bebendo na venda. Maria confirma. Mateu ignora e levanta a taça. Chega de conversa. Vamos comer. Batista pergunta curioso. Tá comemorando o quê, Mateu? Bartolo ri alto. A partida da italiana. O fim da confusão da vida dele. Batista arregala os olhos. É verdade isso? É sim. Diz Bartolo. E aposto que Gomercindo também tá em casa festejando. Por ter salvado o casamento da filha. Mateu percebe, enfim, que sua vida está na fazenda. Que sua verdadeira fortuna está em casa. Batista, atrapalhado, entende tudo errado. A mola dele? Pergunta confuso. Bartolo ri, divertido, e o corrige. Mulher. Batista, mulher. Rosana olha para Mateu com ternura. Como eu viveria sem você? Sussurra. Eles se beijam. Um beijo calmo, cheio de amor e gratidão. Mateu, emocionado, fala baixinho. Vê, Beni, amor e milagre. Rosana, encantada. Pede. Diz de novo. Ele sussurra outra vez, e ela, tomada pela emoção, o beija novamente. Mas a paz dura pouco. Batista, curioso, pergunta a Bartolo sobre o filho. Aquele que Mateu teria tido com outra moça. E que teria sido roubado dela. Bartolo se espanta. Onde ouviu isso, homem? Batista responde, provocando. Tenho ouvidos para ouvir, e boca para contar. Bartolo suspira e explica. Isso é bobagem. O filho não era de Mateu. Ele finalmente entendeu. Que quase jogou fora tudo que conquistou. Tudo que Deus lhe deu. Depois de umas palavras em italiano, Bartolo o alerta. Não se meta mais nisso, Batista. Vai acabar arrumando confusão. Batista concorda, imitando o sotaque italiano, e Bartolo ri. Do jeito que vai, logo fala italiano igual o Tizil. Batista então suspira. Ah, sinto falta do rapaz. Enquanto isso, Damião chama o filho. Larga isso e vem comer antes que esfrie.
Mas Tizio insiste em terminar uma cópia que está escrevendo. Tudo tem sua hora, menino, repreende o pai. Tizio, firme, responde. Para aprender, não tem hora certa. Damião ri, orgulhoso do argumento do filho. Ele pergunta se o garoto viu o primo. Tizio diz que não, deve estar engraxando sapatos por aí. E sobre o feitor Antenor? Também nada. Damião começa a se preocupar. Para onde será que foi a tia Naná? Murmura. Enquanto isso, Angélica chega em casa. Augusto, irritado, pergunta: onde você estava que nem fez o jantar? Ela responde fria: pensei que fosse sair com seus amigos. Onde esteve? Insiste ele. Fui visitar uma amiga. Jantei com ela. Com Paola. Ele dispara. Angélica provoca. Acha que tenho outra amiga aqui? A tensão aumenta. Ele tenta se justificar, mas ela corta, cansada. Quero deitar. E o jantar? Ele pergunta, indignado. Esquente o que sobrou do almoço. Augusto se revolta. Que está acontecendo aqui? Estou na minha casa. Ela responde firme. Nossa casa. Corrige ele. Minha casa, rebate Angélica, já que o marido quase nunca aparece. Ele tenta se impor. Sou seu marido. Ela ironiza. Ainda bem que me lembra. Às vezes esqueço que tenho um. Sai do cômodo, enquanto ele grita. Quero jantar. E ela retruca. Então esquente o almoço. Ou jante com seus amigos. Vou pra casa da Paola. Ameaça. Pode ir, responde ela, fria como gelo. Ele resmunga. Antes faltava cama. Agora falta mesa. E Angélica encerra, calma e certeira. A cama não vai faltar, se quiser deitar comigo depois que se acalmar. Mas por favor, não faça sujeira na cozinha. Em outro lugar, Paola se emociona. Os pais chegam de surpresa. Filha,